Fala galera, beleza? Olha só, eu estou aqui novamente agora para te falar de filosofia e hoje eu vou apresentar para vocês os aspectos principais da história da filosofia. Porque muita gente tem me procurado, tem me mandado mensagem, tem comentado aqui no canal que não sabe por onde começar a estudar filosofia. E hoje eu vou apresentar os principais períodos da história da filosofia e te mostrar as características principais de cada contexto histórico. É o seguinte, gente, a filosofia ela é dividida assim como a história também é dividida. É claro que essa divisão tem um teor didático, não significa que houve marcos precisos aí nessa separação entre história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Não, a gente divide, a gente separa para facilitar a sua compreensão aí no aspecto histórico. É importante lembrar que a gente não vai falar aqui de evolução do pensamento humano, a gente trata aqui de quê? Da trajetória do pensamento filosófico no Ocidente. Nosso ponto de partida é a Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. E ali nasce a filosofia. Então, se você vai começar a estudar filosofia hoje, você deve começar a estudar filosofia a partir das diferenças entre o pensamento místico, ou seja, aquele pensamento que antecede a concepção filosófica, e o pensamento filosófico que começa a ser desenvolvido na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. com o filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia, então ele apresenta uma explicação sobre o cosmos, sobre a natureza, sem recorrer a aspectos sobrenaturais, né? Ele busca utilizar argumentos racionais. Eu tenho até mesmo um vídeo sobre os pré-socráticos, vale a pena você dar uma olhada, então nós vamos deixar na descrição e também aqui no card. Sugiro você também ficar atento à seguinte ideia: a filosofia antiga, né, ela tem algumas subdivisões. Então nós temos a filosofia antiga e dentro da filosofia antiga nós temos a filosofia pré-socrática, a filosofia socrática e a filosofia helenística. Depois da filosofia antiga nós temos a filosofia medieval e dentro da filosofia medieval as temáticas que mais são abordadas pelos livros didáticos e as que mais caem nas provas estão vinculadas à patrística e à escolástica. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Depois da filosofia medieval, nós temos a filosofia moderna. E para você que vai tentar o Enem, fique atento. O contexto da filosofia moderna é o que mais cai no Enem. É onde aparecem intelectuais como Nicolau Maquiavel, René Descartes e os filósofos contratualistas como Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes. Aí nós temos depois a filosofia contemporânea, que é essa filosofia que se desenvolve a partir do século XIX. E dentre as principais correntes filosóficas deste contexto, eu te sugiro dar uma atenção especial ao existencialismo, que tem um desenvolvimento ali prematuro ainda no século XIX e alcança seu ápice no século XX, ok? Então vamos lá, eu vou apresentar as principais características desses períodos e aí eu quero que você entenda a partir de uma lógica processual como é que nós aí vamos estudar a história da filosofia, ok? Vamos lá. A filosofia antiga, ela deve levar em consideração três períodos. O período pré-socrático, que é quando os filósofos buscam compreender questões relacionadas à natureza, aos fenômenos naturais. E depois temos o período socrático, que é também o período clássico da filosofia. Ou seja, é o período em que as discussões filosóficas vão girar em torno do homem, do ser humano. Então, nesse contexto, vai se destacar a filosofia dos sofistas, um grupo de filósofos que viajavam por diversas cidades-estado, ensinavam diversas questões e defendiam uma visão relativista, né, que incomodou muito Sócrates. Nós temos a atuação de Platão, de Aristóteles, ou seja, é o período em que se constrói as bases da filosofia e essa filosofia se torna referência para outras reflexões em outros períodos, ok? Então, este foi o segundo período. Nós falamos do pré-socrático, o período socrático, conhecido como antropológico, e o período helenístico. Então, na filosofia helenística vão se destacar várias correntes filosóficas, como por exemplo o ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. São algumas das correntes ali que vão debater questões relacionadas ao conhecimento e também à vida humana, ok? Então fique atento e se você quiser que eu aprofunde um pouco sobre essas temáticas, só deixar nos comentários aqui, beleza? Agora vamos para outro contexto da história da filosofia, a Idade Média, que vai do século V ao século XV. Neste contexto, a filosofia se aproximou muito de aspectos teológicos. Então, durante a Idade Média, a fé esteve acima da razão e a razão foi utilizada como uma ferramenta para fundamentar teorias defendidas por intelectuais da Igreja Católica. E dentro da Idade Média vão se destacar duas escolas filosóficas. A patrística, que tem como principal representante o Santo Agostinho, o bispo de Hipona, um exímio leitor do Platão,
Só que nós temos outro período também, que é na Baixa Idade Média, que vai se destacar a filosofia de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino que vai desenvolver uma teoria filosófica que recorre a diversas perspectivas teóricas elaboradas e difundidas por Aristóteles na Antiguidade. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Que durante a Idade Média, a filosofia esteve subordinada à teologia e a base teórica utilizada nesse contexto foi desenvolvida lá na Antiguidade. Então, há uma retomada da filosofia aristotélica e da filosofia platônica, ok? Então, eu lembro muito do filósofo Nietzsche, que afirmou que o cristianismo é o platonismo do povo, ou seja, é nada mais que uma releitura das reflexões platônicas. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. Qual é o outro período da história da filosofia? Filosofia moderna. Aqui nós vamos pregar principalmente do século XV até o século XVIII. Então, nesse contexto, vão se destacar a filosofia dos empiristas, representados por John Locke, né? A filosofia dos racionalistas, representados por exemplo, René Descartes. Então, são filósofos que estão debatendo quais são as bases do conhecimento. Aqui, novamente, a gente percebe uma clara influência do debate filosófico inaugurado por Platão e Aristóteles. O Platão afirmando que o conhecimento deve partir da razão, e o outro, Aristóteles, afirmando que o conhecimento deve provir das experiências, das sensações. Então, esses filósofos vão influenciar também a discussão filosófica em torno do conhecimento na modernidade. Aí, nesse contexto também, nós temos a filosofia de Maquiavel. Nós temos a filosofia política sendo amplamente discutida, debatida por intelectuais como Rousseau, John Locke, Montesquieu. Nós temos o Renascimento, nós temos vários eventos históricos tornando um contexto específico aí, criando um ambiente específico para a produção de ideias, para a difusão de novos debates, algo muito importante na história do pensamento. A filosofia moderna deve ser analisada com bastante atenção e critério por você, estudante, sobretudo aquele que vai fazer o Enem. Então, por último, nós vamos destacar a filosofia contemporânea. Então, é a partir do século XIX, todas aquelas reflexões que vão girar em torno de questões políticas, questões culturais, sobre o capitalismo, sobre o totalitarismo. Também nesse contexto se apresentam diversas produções filosóficas aí, feitas e elaboradas pelas mulheres, como, por exemplo, a Hannah Arendt ou a Simone de Beauvoir, né? Então são várias autoras aí que se despontam nesse contexto. É o período que eu acho mais interessante, que eu gosto mais, mas todo período aí tem a sua riqueza, tem a sua validade. Fala aí pra mim o período que você mais tem dúvida, aquele período que você mais gosta de ler, que eu vou fazer vídeos especiais sobre cada um deles. Espero que tenha ajudado você. Se ajudou, deixe seu like, se inscreva no meu canal e acompanhe todas as novidades ativando as notificações. Valeu, galera! Tamo junto!